Será que ainda vale a pena dar entrada na revisão da vida toda? Pessoal, neste vídeo eu vou ter uma conversa franca e honesta com você. Vou expor a minha opinião, mas claro, lembrando, pessoal, que cada advogado tem uma forma de enxergar o que pode acontecer daqui para frente na revisão da vida toda. Então, a primeira coisa é você conversar com um profissional da sua confiança e ouvir o que é que ele pensa. Cada advogado tem uma estratégia e está disposto a correr apenas, pessoal, um determinado risco, ok? Primeira coisa que eu vou te recomendar, porque eu tenho recebido muitos e-mails, né, de aposentados e aposentadas afirmando: doutor Carlos, o meu advogado disse que não vai mais querer seguir com o processo. Você pegaria o caso? E eu tenho respondido individualmente para cada pessoa. Mas aqui neste vídeo eu vou te explicar o que eu penso, né, e falar para você tudo o que eu acho que pode acontecer de bom ainda na revisão da vida toda, e também vamos ali projetar um cenário não tão favorável assim. E aí você vai entender e chegar à sua própria conclusão se vale a pena ou não você dar entrada ou continuar com a revisão da vida toda. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, a revisão da vida toda está pendente de julgamento, ok? Ainda não foi julgada, o processo foi retirado de pauta. Nas ADIs, nós tivemos agora a publicação do acórdão, teremos que aguardar para ver se o PDT vai apresentar ou não os embargos de declaração, se vai acontecer ou não o trânsito em julgado nas ADIs. Agora, pessoal, a minha visão jurídica, já vou colocar aqui para vocês. Ó, o que é que eu penso? Independente do que aconteça em relação às ADIs, independente do que rolar lá naquele julgamento, nós temos um entendimento pacificado no STF de muitos anos de que o segurado tem direito a optar pela regra do melhor benefício, ok? Isso daí nós temos o tema 334 do STF, que é jurisprudência. Se o que for decidido nas ADIs alterar este entendimento, ou seja, né, se a regra do artigo 3º for cogente, for de natureza obrigatória, na minha visão jurídica, houve uma superação de entendimento de jurisprudência que só pode produzir efeitos daqui para frente, ok? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Independente do que acontecer com as ADIs, o STF deve modular efeitos com este entendimento, né? Quando eles se sentarem para discutir o acórdão definitivo no julgamento da revisão da vida toda, tem que ficar assentado que, olha, o entendimento do STF era esse daqui. Com as ADIs, passou a ser este daqui. Então, houve uma superação de jurisprudência que vai valer daqui para frente, ok? O jurídico, pessoal, é este que eu estou explicando aqui. Mas nós temos hoje, nós estamos vendo e vivenciando um período em que há uma combinação de votos, certo? No sentido de atropelar precedentes jurisprudenciais da própria instituição. Então, nós não temos como ter certeza de que teremos uma lavratura de acórdão definitivo nos termos corretos, jurídicos, conforme o direito, conforme a jurisprudência do STF, ou se nós vamos ter uma combinação de votos que simplesmente vá passar por cima de tudo que já foi decidido anteriormente. Então, há esta dúvida. E a partir daí, tem alguns advogados que preferem pular fora, nem ajuizar mais ações da revisão da vida toda, nem patrocinar os processos, ok? Eu não penso desta maneira. Eu ainda acredito que, de alguma forma, o STF vai preservar a sua própria jurisprudência ou a sua superação de jurisprudência, lavrando um acórdão que determine efeitos prospectivos dali para frente. Então, eu, Carlos, até o momento, acredito que sim, ainda vale a pena dar entrada na revisão da vida toda. Por quê? Pessoal, é o seguinte, revisão da vida toda é como se o advogado estivesse aguardando um ônibus, ou um metrô, um transporte público, o que quer que seja, e ele tenha o poder de indicar qual é o caminho do ponto de ônibus para o seu cliente. E quando ele indica este caminho,
o cliente vai e se posiciona ali no ponto. Se o transporte público vai chegar ou não, nós não sabemos, mas o cliente tem que estar ali já esperando, porque se ele passar, meu amigo, o cliente vai conseguir entrar no ônibus e se aproveitar, se beneficiar, né, do transporte público. Nós não sabemos se o transporte vai vir ou não, mas caso ele venha, o seu cliente tem que estar lá esperando. Se ele não estiver esperando, meu amigo, e o transporte passar, vai passar e ele, o cliente, vai ser prejudicado, porque não estava lá bonitinho esperando. Vocês conseguiram entender o paralelo que eu fiz? Eu, pessoal, até o momento, né, estou posicionando os meus clientes lá no ponto de ônibus, estão lá todos bonitinhos. Se o transporte vier, todo mundo vai pegar e se beneficiar, inclusive eu. Né? Se o transporte não vier, paciência, né? Mas tudo que deveria ser feito foi feito e estava lá. Riscos, pessoal. Eu costumo correr riscos controlados, ok? Primeira coisa, eu nunca peguei nenhum único centavo de nenhum cliente meu, nem em revisão da vida toda, nem em correção do FGTS. Nunca cobrei antecipadamente nenhum valor. E no meu contrato de honorários, em todas as ações da revisão da vida toda e da correção do FGTS, tem lá uma cláusula, né, falando que eram ações, na verdade, são ações pendentes de julgamento pelo STF. E tem lá falando que há um risco, né, e o cliente declara ter ciência do risco. Ok? A sinceridade brutal entre advogado e cliente deve pautar, pessoal, ações desse tipo, né? Correção do FGTS, revisão da vida toda, né? Em que há uma pendência de julgamento. Todo cliente meu sabe, né, que o julgamento pode ser favorável ou pode ser negativo. E eu fico ainda mais tranquilo justamente pelo fato de não ter pego nem um único centavo sequer de nenhum cliente em correção de FGTS, revisão da vida toda. E claro, pessoal, ainda no âmbito dos riscos controlados, nenhum cliente meu não teve a gratuidade concedida, seja em correção do FGTS, seja na revisão da vida toda. Então, eu calculo os riscos, né, e posiciono os meus clientes para, se o direito chegar, se o direito passar, o cliente poder estar ali somente aguardando para entrar e se beneficiar do direito. Então, pessoal, recomendação que eu dou: converse com um profissional da sua confiança, né? Veja qual é a opinião jurídica dele, porque eu apenas dei a minha, né? Todo mundo é livre para pensar da forma que mais lhe convém. Agora, das duas, uma. Ou, pessoal, vamos ter um resultado minimamente positivo na revisão da vida toda, né? E aí os clientes vão ficar hiper felizes, gratos pelo resto da vida, ou nós teríamos um resultado não tão favorável, mas pelo menos os meus, desde o início, desde a assinatura do contrato, já sabiam, né, que seriam ações de risco, correção do FGTS e revisão da vida toda, ok? Mas, em resumo, para mim, eu, Carlos Mendes, advogado, acredito que ainda vale a pena dar entrada na revisão da vida toda. Tá bom? Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, acho que com este vídeo eu pude responder de forma rápida, objetiva, sincera e honesta a minha opinião sobre valer a pena ou não dar entrada na revisão da vida toda. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!